Boa tarde a todos os professores aí que estão compondo a banca, né, de avaliação aí da monografia, da graduação em filosofia da UVA, né? Professor Hermínio aí, um querido, um ótimo professor, um grande educador, Pedro também um grande amigo, Rômulo aí, conheço já de longa data aí, e agradecer a orientação também do trabalho acadêmico, né, da monografia. E esse é um trabalho que eu estou tirando da gaveta, né? Ele foi escrito no fim de 2019, a quase totalidade dele. Então, enfim, está sendo publicizado aí para apresentação da conclusão do curso. E inicialmente a orientação era do Matheus Uchoa. O Matheus Uchoa não pôde estar presente aqui, mas ele está presente na construção do texto, em boa medida, né? Na proposta dele. E eu sou muito grato ao Matheus Uchoa, né? Por ter me apresentado o grupo de estudos coloniais, por ter me indicado esse filósofo argentino chamado Henrique Dussel, que foi uma verdadeira guinada, né, na minha trajetória acadêmica, nos meus estudos filosóficos desde então, e tá saindo essa produção aí, que é a monografia, né, da filosofia, né. Claro que várias partes dela já foram utilizadas em outros textos, né, que inclusive foram publicados, outros vão ser publicados ainda. Enfim, né, o texto, ele é muito mais rico, vai ser muito mais rico do que a minha fala, né? A minha fala vai ser uma simplificação até grosseira, né? Do que já foi escrito, mas eu vou tentar delinear, assim, bem geral, assim, que aqui me propus, né? Com esse trabalho monográfico, né? Que conta com 3 capítulos, não é isso? 3 capítulos aí, tem a introdução de 3 capítulos. E no primeiro capítulo eu faço... Claro, na introdução já dou uns delineamentos gerais do que seria essa filosofia da libertação e tal, com a proposta do Dussel, já faço um delineamento dos capítulos. E no primeiro capítulo, esse panorama histórico do problema do conhecimento na modernidade europeia, é claro que, como os professores viram, eu não fui direto para a modernidade filosófica, não fui direto para as ideias do Descartes, né, do Bacon, esses caras assim, né? E eu tentei partir daquela que é reputada como a gênese, né, do cânone da filosofia no Ocidente, né, ali com os antigos, né, com Platão, Sócrates e tal, né, com esses nomes assim, e já para jogar alguns elementos que estão presentes ali na política, nos diálogos platônicos, na política platônica, na própria metafísica, presentes nos diálogos, que denota algumas questões que vão ser reproduzidas, né, na modernidade. E essas questões vão ser problematizadas e criticadas num capítulo devido, né? Claro que já ali também eu utilizo como mote, me parece que eu utilizo como mote, né? O fato de o pensamento desses antigos, né, estar situado no espaço e no tempo, né? E aí um grande aprendizado do Roberto Gomes, né, lá no seu Crítica da Razão Tupiniquim, de que a profundidade, a originalidade desses autores gregos, né, de Sócrates e Platão, se dá muito mais de ser uma resposta aos problemas candentes, né, do momento em que eles viviam, do que propriamente da elaboração densa e teórica de conceitos próprios e originais. Claro, não se nega a elaboração teórica desses autores, né, mas a fecundidade, a originalidade e o grau de vida mesmo do pensamento desses autores se dá porque respondem às questões do seu período, né? E aí eu já coloco isso lá em Sócrates também, em Platão, nos antigos, né? Que existe uma situacionalidade do espaço e do tempo. Isso está muito presente tanto na introdução quanto em boa parte do capítulo primeiro. Claro que vai aparecer, vai ser atravessado pelo texto inteiro, né? E aí eu já jogo no primeiro subcapítulo, geopolítica do saber, do ser e do poder, que é muito casado com essa proposta aí de que não existe um conhecimento produzido de forma apartada de um lugar e de um tempo específico, né? Então é sempre importante se referenciar nessas construções, essas elaborações teóricas. O próprio Roberto Gomes, lá no Crítica da Razão do Tupiniquim, tem uma provocação importante, né? Que ele fala que existe essa dificuldade, né, de tradução de termos filosóficos estrangeiros, né, para o português. E para o Roberto Gomes, por exemplo, e eu concordo com ele, essa dificuldade exige muito porque nós não passamos pelas experiências culturais, históricas que esses países passaram para construir aquele termo específico, aquele conceito específico, né? Então esse é um ponto a ser levado em questão, né? E é por isso que eu trago no fim do primeiro capítulo
o perspectivar, né? O perspectivismo filosófico, né? E o Montaigne é um dos primeiros aí, mesmo endogenamente na Europa, né? Já no século XVI, a fazer essa crítica aí do pensamento moderno, né? Dos limites desse racionalismo moderno e tal, né? Claro que o Nietzsche também vai fazer em alguma medida, né? E é claro que o Montaigne também não está sozinho, tem teólogos que foram trazidos aqui para as Américas, né? Teólogos dominicanos, franciscanos, que viram as contradições, né, nos processos de dominação colonial e denunciaram, né, e levaram para a Espanha, para Portugal, debates importantes, né, para tentar relativizar e criticar a empresa colonial. Né. Estou falando de Bartolomeu de Las Casas, né, que é citado em rodapé no texto. Estou falando também de Francisco de Vitória, em Espanha, e muito Francisco Soares, em Portugal. Então tem teólogos importantes que fazem essa crítica aí, dominicanos, franciscanos, eminentemente, né. E tem o capítulo 2, né, que eu acho que é o centro da monografia, que é a própria apresentação